vem à tona. E desta vez está expandindo seu domínio. Em apenas uma semana, 3 mulheres foram vítimas de alligators. Nunca havia acontecido nada parecido. O que de repente transformou alligators em devoradores de pessoas. Uma equipe de especialistas tentará desvendar o mistério. Eles vão investigar os indícios e descobrir as misteriosas conexões entre estes ataques mortais. Crocodilo americano. Para muitos americanos, este estado é o melhor destino para as férias. Mas em uma manhã sombria de primavera, eles descobriram que o paraíso tem o seu preço. Em Fort Lauderdale, no dia 10 de maio, várias pessoas estavam indo para o trabalho. Parecia ser um dia comum. Até que esses trabalhadores da construção civil descobriram algo estarrecedor: o corpo de uma mulher em um canal. A polícia identificou o corpo de Yovi Jimenez, de 28 anos. Sabiam que ela era da cidade e sempre se exercitava na região. Como ela teria acabado no córrego era um mistério. Mas a causa aparente da morte, não. As autoridades imediatamente relacionaram os ferimentos com os dentes do predador mais temido da Flórida, o alligator. Alligators pertencem à elite da família dos crocodilianos. Estes predadores pré-históricos usam seu incrível tamanho e reflexos rápidos para capturar suas presas. Com seus dentes afiados, caudas potentes, pele áspera e olhos protegidos, estes répteis encouraçados dominam as águas. Adultos podem crescer mais do que 5,5 metros e podem consumir acima de 180 quilos de comida em uma semana. Mas somente alguns sobrevivem para alcançar um tamanho tão grande. Quase 90% de todos os alligators morrem nos 2 primeiros anos de vida, pois tornam-se presas para outros predadores, até mesmo outros alligators. Pessoas não são, na verdade, presas dos alligators. Então, por que a mulher foi atacada? O encontro fatal de Yovi Jimenez com um alligator foi o primeiro na região de Fort Lauderdale. O ataque chocou a comunidade. Nos últimos 50 anos, apenas 17 pessoas foram mortas por alligators. Mas antes que as autoridades pudessem entender o ataque, aconteceu outro incidente. Desta vez, ao norte da Baía de Tampa. Fred Ferdeba vivia perto de um canal no subúrbio. Minha esposa viu pela janela da cozinha o que parecia ser uma calça comprida boiando na água. Era cerca de 1h da tarde de sábado, mas não deu atenção ao fato. Mas na manhã seguinte, no Dia das Mães, ele fez uma descoberta perturbadora. Minha esposa ainda estava dormindo e as crianças também. Fui até a rua pegar o jornal e o baile. Meu cachorro disparou para o quintal. Pensei, melhor dar uma olhada para ver se ele está bem. Então corri para lá. O cachorro levou Fred de volta ao canal. Eu vi e pensei, bem, parece uma calça comprida boiando na água. Mas daí percebi que não era o que realmente parecia. Então corri para casa e gritei para minha esposa: acorda, acorda, acorda. Tem alguma coisa no lago e eu acho que é um corpo. Ela se levantou rapidamente, correu até lá e disse: ah não, era a calça comprida que havia visto por entre as árvores.
E quando um tênis emergiu da água, pensei, nossa, não pode ser, é um cadáver. That's somebody's body. As autoridades concluíram que o corpo era de Judy Cooper, de 43 anos. Mas como ela foi parar no quintal de Fred Ferderber? Assim como Yovi Jimenez, as graves marcas de mordida nos restos de Judy mostraram que um alligator estava envolvido. Por incrível que pareça, duas mulheres pareciam ter sido vítimas de alligators em um curto espaço de tempo. As chances de um ataque fatal acontecer eram raríssimas. Mas no mesmo dia, ainda havia uma terceira vítima. Anne-Marie Campbell, de 23 anos, estava visitando a família e amigos em Floresta Nacional de Ocala. Anne-Marie e sua amiga Jack estavam descansando na cabana não muito afastada da margem. Era fim de tarde e Anne-Marie queria fazer mergulho de superfície em águas claras. Anne-Marie, espera por mim! Me espera um pouco! Anne-Marie! Enquanto Jack se preparava para acompanhá-la, Anne-Marie continuou. Anne-Marie, espera! Ela entrou no riacho sozinha. E desapareceu por entre a vegetação. Jack não imaginava que Anne-Marie tinha chamado a atenção de um enorme alligator. De repente, ele atacou a parte superior de seu corpo. O predador a segurou e a puxou para o fundo do riacho. Jack estava caminhando a poucos metros de Anne-Marie, mas não viu nem escutou nada. E o agressor não deixou vestígios. Crocodilianos podem ficar submersos por várias horas. Eles usam o silêncio para pegar as suas vítimas de surpresa. Sua principal forma de ataque é dar o bote, segurar e afogar. As vítimas mais comuns são mamíferos como o guaxinim norte-americano e até mesmo veados. Mas quando surge uma oportunidade, alligators atacam qualquer coisa. Mark, o padrasto de Anne-Marie, estava explorando o remanso afastado do riacho Juniper. Ele estava voltando à cabana quando viu a sua enteada à distância fazendo mergulho de superfície e quando se aproximou da margem percebeu que ela estava sendo atacada. Mark sabia que deveria lutar com o alligator se quisesse uma chance de salvar Anne-Marie. Três mulheres, 3 alligators e 3 ataques em uma semana. O que causou esta série de investidas? E haveria conexão entre elas? A Floresta Nacional de Ocala abriga 1.500 km² de vida selvagem no coração da Flórida. É um lugar que manteve seu legado natural e sua beleza selvagem atrai muitas pessoas. Mas para uma família, a natureza revelou-se um lugar perigoso. Mark Barrett encontrou sua enteada nas mandíbulas de um enorme alligator e estava lutando para salvá-la.
James, seu amigo, percebeu a agitação e foi ajudar. Os homens feriram os olhos do animal e tentaram abrir a boca dele, mas o predador não tinha nenhuma intenção de soltar a sua presa. Finalmente, a persistência valeu a pena e eles resgataram Anne-Marie. Mas ela sobreviveria? Você pode descrever os ferimentos de Anne-Marie Campbell? Sim, 3 mordidas separadas na cabeça, no ombro, peito e braço esquerdo. O Dr. Krzysztof Podjaski conhece bem os ataques de alligator e examinou os ferimentos de Anne-Marie Campbell. Dr. Greg Erickson é um especialista desta espécie da Universidade do Estado da Flórida. Onde foram as primeiras mordidas? Acredito que na cabeça. E como você sabe? Bem, elas eram as mais graves, eram lacerações muito sérias. Alligators apanham suas presas usando centenas de quilos de força e fazem isso por uma razão. As mordidas iniciais dos crocodilianos pretendem essencialmente garantir a captura da presa. Assim conseguirão puxar a vítima para debaixo d'água e afogá-la. Eu suspeito de que este seja o motivo dos ferimentos mais horríveis que você descreveu estarem na cabeça. A incrível força com a qual o alligator apanhou Anne-Marie permitiu mantê-la embaixo d'água. Na sua opinião profissional, como ela morreu? Acredito que em consequência do afogamento. Anne-Marie Campbell foi a terceira vítima em uma semana e o primeiro ataque mortal de um alligator no Riacho Juniper. A família dela fez mergulho de superfície nestas águas cristalinas durante anos sem preocupação, mas a Flórida estava rapidamente se tornando um lugar muito diferente. Na primeira metade do século XX, o alligator americano foi extremamente caçado e quase foi extinto. A expansão do desenvolvimento também afetou o número de alligators. Mas quando leis federais foram criadas para proteger os animais, a população desta espécie se recuperou em mais de 1 milhão. Atualmente, a multiplicação de répteis está expandindo seu habitat. E com muita frequência, pessoas e alligators estão competindo por espaço. Às vezes, esses resultados podem ser trágicos. Mas Anne-Marie Campbell foi morta em um riacho pequeno e isolado. Não é exatamente um local onde se espera encontrar um grande alligator. Então, como esse poderoso predador chegou lá? Alligators são conhecidos por andar cerca de 2 quilômetros em um único dia. Eles geralmente fazem essas jornadas em busca de água. Esta é a solução para sobreviver, permitindo acesso a comida e possíveis parcerias. Mas para os moradores da Flórida, isto significa a possibilidade de alligators em qualquer lugar com água. Este era o motivo que estava por trás desta série de ataques sem precedentes. Krzysztof, esta é uma foto do Riacho Juniper. E é aqui onde Anne-Marie Campbell foi morta por um alligator. Aparentemente, ela estava fazendo mergulho de superfície. Sua família tinha uma cabana onde ela estava hospedada. Este riacho tem cerca de 1 metro de profundidade. Algumas das poças chegam a 3 metros e apenas alguns centímetros em outros trechos. O riacho raso evita a presença de grandes alligators. Eu quero que você repare em uma coisa. Este é o Lago George. Uma coisa que eu quero que você perceba é que o Lago George está a apenas alguns quilômetros do Riacho Juniper. E foi dali que ele saiu. O Lago George é conhecido por ter muitos alligators e especialmente por serem muito grandes. Eu acho que foi de lá que veio este animal. Ele nadou até Juniper. Ele veio deste riacho. O riacho era muito mais perigoso do que muitas pessoas poderiam imaginar. A grande população de alligators nesta área e o tamanho desses animais nas águas da região fez dali um lugar muito perigoso para Anne-Marie nadar.
Sem saber, Anne-Marie havia entrado em águas que eram a moradia de um grande predador. Seu trágico ataque deu-se no habitat natural do alligator. Mas o corpo de Iovi Jimenez foi encontrado em meio a território humano. Então, Diora, estamos a cerca de 3 quilômetros de Fort Lauderdale? Sim, cerca de 3 quilômetros e também de casas do outro lado da estrada. Bem como um parque, área de recreação, com camping e muito mais. Diora Abreu investigou o caso de Jimenez para o Instituto Médico de Broward. Estamos no meio do subúrbio aqui. É loucura imaginar que um ataque de alligator pode acontecer literalmente dentro dos limites da cidade. Então, como um alligator enorme foi parar no centro do subúrbio? Diora, este é um grande canal. Onde estamos no mapa aéreo? Greg, estamos bem aqui nesta ponte. Certo. E onde o corpo foi encontrado? O corpo foi encontrado bem aqui. Bem aqui deste lado. Entendi. Interessante. Nossa, é um canal bem grande. Está por todo o percurso de Everglades. Todo o caminho para Everglades e também pela costa de Fort Lauderdale. Este canal artificial foi terminado em 1913 e tem 22 quilômetros. É um canal principal no qual os alligators poderiam viajar. Todos estes canais criaram um novo habitat para os alligators. E como são artificiais, possibilitaram em várias partes a locomoção livre pelo estado. Este canal é parte de uma rede muito maior de águas navegáveis. Nos anos 40, a Corporação de Engenheiros do Exército construiu uma série de canais para distribuir água doce dos Everglades para as áreas agrícolas secas do sul da Flórida. Todos os anos sai dos Everglades água suficiente para cobrir toda a Suíça em cerca de 10 centímetros de água. Esses canais são perfeitos para alligators, pois oferecem água em abundância e presas também. Centenas de quilômetros de canal formam agora um labirinto de canais interligados. E estas estradas artificiais deixaram os alligators bem no centro do território humano. É impossível para as pessoas rastrear estes répteis andarilhos, pois eles estão em toda parte, invadem tudo. Iovi Jimenez e Judd Cooper foram ambas pegas em canais. E os ataques podem ter vindo, na verdade, de qualquer lugar. A distância entre os locais das 3 investidas mostrava que o assassino das vítimas não era o mesmo. Mas algo ligou seus destinos. E era algo que ninguém esperava. Os temerários ataques preocuparam os habitantes da Flórida em relação a seus alligators locais. Eles não conseguiam entender como, de repente, 3 mulheres se tornaram alvos em apenas uma semana. Muitos especialistas disseram que os 3 incidentes devem ter sido coincidência. Mas eles poderiam estar ligados pela época do ano. As temperaturas pela Flórida começam a subir durante abril e maio. E este é um chamativo natural para os alligators. Esses animais de sangue frio saem da sua fraqueza invernal e o calor estimula o seu apetite. Dr. Greg Erickson demonstra como esta mudança pode ser significante. O que temos aqui são 2 alligators, um que está na água fria e outro em água quente. Aqui mostra os efeitos de um ambiente térmico na atividade destes animais. Isto é essencialmente análogo à condição do inverno deles. É uma época em que eles não se alimentam e ficam extremamente inativos. Você pode perceber que este alligator está muito apático neste momento. Ele está literalmente incapaz de se mover, ou muito mais que isso, devido a seu metabolismo muito lento. Ele está quase parado.
Este está na água a 12 graus. Vamos olhar este alligator aqui. Este animal está em água a cerca de 25, 26 graus. E você pode ver que ele está agitado. É um animal com um metabolismo aceleradíssimo. Ele seria o tipo que, na verdade, estaria muito interessado em comer. Imagine animais na época da primavera que ficarão mais desta maneira e no inverno, daquele jeito. Na semana dos ataques, a média da temperatura da água era de 24 graus. Mas, na verdade, durante março e abril, a água estava apenas alguns graus mais fria que isso. A temperatura não subiu de maneira brusca, por isso não poderia ter sido o motivo da sequência repentina dos incidentes. Então, o que desencadeou o ataque dos 3 animais? As autoridades buscaram por respostas tentando rastrear os predadores. Encontrá-los era um desafio. O especialista Curtis Lucas relembra a busca pelo assassino de Anne-Marie. Já tinham se passado 3 dias sem pistas. Nenhum sinal de que ele teria se arrastado até a margem. Eu sabia que ele estava por ali em algum lugar, só não o tinha visto. Mas os alligators têm um comportamento particular que pode ajudar na captura. Estes répteis são oportunistas e não fazem discriminação em relação a que presa atacar. Animais pequenos são engolidos por inteiro, mas os grandes abates dão mais trabalho. A carne precisa decompor antes de ser arrancada e consumida, e isso pode durar vários dias. Por isso, o alligator ficará por perto fazendo a vigília, defendendo a sua caça dos outros animais. Nunca se afastará demais de sua refeição. Entender que os alligators ficam por perto dos grandes abates era essencial para encontrar os assassinos. Começaram a aparecer suspeitos. O assassino de Yovi Jimenez foi encontrado a menos de 200 metros do local onde seu corpo foi achado. O estômago do animal continha braços humanos. Vários dias depois, na Baía de Tampa, outro alligator foi removido a apenas poucas centenas de metros dos restos mortais de Judd Cooper. Era impossível saber se o alligator que havíamos pego era o envolvido. Parecia que sim, pois estava na área. Existia a possibilidade. Quando o capturamos, o abrimos e descobrimos que havia partes de um corpo dentro. Os investigadores tinham localizado 2 dos 3 alligators, mas o assassino de Anne-Marie Campbell era mais esquivo. Finalmente, após um longo dia de busca, as autoridades encontraram um alligator a apenas 275 metros de onde o corpo foi encontrado. Parecia ser o animal certo. Havia arranhões ao redor dos olhos, onde os homens o tinham atacado quando tentavam reaver Anne-Marie Campbell das suas mandíbulas. Os 3 alligators ligados com as fatalidades tinham sido capturados e todos tinham algo em comum. O que temos aqui? É o alligator que, na verdade, matou Yovi Jimenez. E quanto media este animal? 2 metros. E seu peso é entre 115 e 130 quilos. Estudando os alligators, podemos ainda encontrar novas pistas. E que alligator é este? É o que matou Judd Cooper. Quanto mede? 2,5 metros de comprimento. Sabe qual era seu peso? Talvez mais de 90 quilos. O terceiro animal também é grande. Nossa. O alligator que matou Anne-Marie. Quanto ele pesava? Cerca de 180 quilos. E 3 metros? 3,5 metros. Os tamanhos confirmam as suspeitas. São alligators incrivelmente grandes. Suspeito que são todos machos. Sim. Machos são os todos envolvidos? Machos. Sim. Os alligators machos têm uma atitude de ameaça muito diferente das fêmeas. Nas últimas 4 décadas, 80% dos ataques foram feitos por machos.
Ao contrário das fêmeas, eles são afetados por um catalisador sazonal que pode drasticamente alterar o comportamento. A primavera marca o início da temporada de acasalamento na Flórida, quando os machos procuram as fêmeas ideais. O galanteio mostra como atrair os possíveis parceiros, mas também pode atrair competição com outros machos. Brigas por território são comuns e podem acabar em morte. A testosterona em machos alcança os níveis mais altos em abril e maio. Talvez estes níveis muito altos tenham desencadeado os ataques. De acordo com históricos, entretanto, o pico dos ataques é junho, julho e agosto. Por isso, os níveis mais altos de hormônio geralmente não são os culpados. As autoridades examinaram os corpos de alligators separadamente para ver se eles revelavam outras pistas. Vamos ver se tem algo no estômago. 2 das 3 necrópsias não mostraram nada de anormal sobre o estado físico desses animais. Mas o alligator de Iove Jimenez tinha problemas na visão e foi o que determinou seu ataque. O alligator tinha um olho. Poderia ter sido isso o fator que contribuiu para a investida? Boa pergunta. Algumas pessoas pensam que quando um alligator está com a visão debilitada, ele encontra muita dificuldade para encontrar algo para comer e pode atacar pessoas simplesmente porque está faminto. Mas na vida selvagem, alligators que têm estes ferimentos se viram muito bem. Na verdade, alligators completamente cegos são às vezes encontrados em seu habitat e sabemos que estavam se alimentando bem. Então, eles têm outros sentidos que podem usar para encontrar presas. Os alligators usam seus olhos como periscópio num submarino. Eles têm normalmente uma visão incrivelmente apurada, mas não necessariamente confiam nela. Detectores de pressão na cara do alligator podem indicar quando um outro animal entrou na água, bem como seu tamanho e local exato. E com o senso apurado de audição, podem captar até mesmo as vibrações mais leves. O olho ferido do alligator de Iove Jimenez não o teria forçado a encontrar novos alimentos. E o conteúdo do estômago dos 3 alligators mostrou que eles estavam bem alimentados. Nenhum estava faminto. Estes animais não precisam perseguir pessoas. Os alligators não estavam fazendo nada diferente do normal nesta semana. O comportamento em si do alligator não desencadeou os ataques. Mas se as respostas não estavam com os animais, então teriam que procurá-las nas pessoas. As 3 mulheres naquela semana foram todas atacadas em cidades diferentes. 2 delas foram pegas em canais. E a terceira na Floresta Nacional. Mas parecia que os 3 animais tinham aproveitado uma oportunidade rara. Alligators não são conhecidos por caçar à espreita. Mais propriamente, esperam que a presa esteja a seu alcance. Qualquer distúrbio dentro ou na beira d'água pode atrair o interesse letal desses répteis. Isso funciona a favor desta espécie em seu habitat, onde podem se esconder sem serem detectados. Anne-Marie Campbell se aventurou bem no domínio dos alligators. O caçador não mirou uma pessoa. Ele simplesmente viu uma oportunidade para aproveitar a presa. Mas e as outras 2 mulheres? Elas estavam no solo quando foram atacadas, mas suas ações tinham, de alguma forma, as tornado vulneráveis. Não havia testemunhas dos encontros, mas alguns detalhes do caso de Iove Jimenez sugeriram uma possível hipótese. Ela estava fazendo Cooper, como de costume, no canal de Fort Lauderdale.
A pista de corrida continua por vários quilômetros e passou bem pelo caminho de casa. A aspirante de modelo e estudante frequentemente corria nesta pista. Neste dia em particular, tudo estava quieto e não havia ninguém no canal. Em algum momento ela parou para beber algo e percebeu um movimento abaixo. Já era tarde. O mato se abriu. O predador apareceu e a arrastou para a água. Ninguém viu ou escutou o ataque. Mas esta hipótese parece plausível. Alligators confiam nos seus poderosos pulmões, o principal para a estratégia da emboscada. Mas uma captura perfeita precisa de uma propulsão exata, e para conseguir isso, o alligator confia na força da sua cauda. A cauda concentra mais da metade do corpo do alligator. Funciona como motor e leme de uma poderosa embarcação, dando velocidade e direção, ambos essenciais para a caça. Assim que a presa está a seu alcance, a cauda do alligator pode fazer lançamentos de cerca de 2 metros fora d'água e ainda mais na terra. Então, Iove Jimenez estava ao alcance? Esta é a pista que Iove costumava correr. Você acha que um alligator apanharia alguém aqui? De forma alguma. Estamos a 7 metros da água e eles simplesmente não atacam presas grandes longe assim da água. É possível que Iove tenha visto um perto da pista e se aproximado da margem. Você acha que o alligator teria vindo até aqui? Ainda estamos a 4 metros da água. A maioria dos alligators não sai mais que 3 metros da água para procurar presas. Mas o local revela uma outra possibilidade. Olha isso, é muito agregado. Então, se alguém tentar ir por aqui, no caso de deixar cair alguma coisa ou escorregar, vai ser bem difícil voltar. Quero dizer, olha isso. Uma pessoa pode escorregar. Pode mesmo. Uma pessoa poderia se machucar. Acredito que seja extremamente improvável que ela tenha sido atacada na pista de corrida ou onde você está. É possível que o ataque tenha sido após uma queda, mas na verdade todas as indicações mostram que ela estava embaixo da ponte no momento da investida. Suspeito que foi o local onde tudo aconteceu. O corpo de Iove Jimenez foi recuperado na base da ponte e isso sugere que o ataque pode ter acontecido lá. Mas o que a teria levado a ficar embaixo da ponte? Uma possibilidade é o próprio dia. No meio da tarde, a temperatura era alta, 32 graus. Talvez Iove estivesse procurando sombra devido ao calor insuportável. A ponte pode ter oferecido um alívio temporário, mas não era o santuário que parecia. Iove pode não ter percebido, mas este canal é uma estrada para os alligators. Ela pode ter se colocado ao alcance dessas feras. Tragicamente, ela foi arrastada para as águas negras do canal. Um exame do local mostra que há um número considerável de perigos. Este é o local onde o corpo de Iove foi encontrado. Bem aqui. Acho que faz sentido. Este é um típico lugar para ataque de alligator. Certamente. Tem acesso com lama até a água e é por onde os animais vêm até a beira. E as pessoas também. Tem a sombra da ponte, deixando tudo mais escuro por aqui. A água turva é normal aqui na Flórida, então não dá para enxergar mais de 60, 90 centímetros. Acredito que o animal a escondeu no meio das plantas para comê-la depois. E ficou vigiando esta área, tentando
espantar outros alligators que pudessem sentir o odor do corpo. Por alguma razão, ela veio até a margem. Talvez tenha descido para beber um pouco d'água, molhar o rosto para se refrescar, ou talvez tenha caído seu celular, quem sabe. Por algum motivo, ela veio para a beira da água e acho que isso antecipou a investida. O mesmo pode ser dito para Judy Cooper. A polícia descobriu seus pertences em uma barreira do canal. Ela estava muito próxima à beira d'água. Novamente, ninguém testemunhou o ataque, mas isso indica uma hipótese. No dia 13 de maio, Judy Cooper estava caminhando pela pista de corrida indo para casa após ter se exercitado. À sua esquerda havia uma movimentada estrada e à sua direita, um canal do subúrbio. Por alguma razão, Judy saiu da pista e foi até um ponto tranquilo atrás das árvores. Do outro lado da água, havia uma vizinhança calma e tudo pode ter parecido tranquilo. Mas todos os moradores aqui sabiam que alligators viviam nessas águas escuras. Talvez o caçador abaixo tenha detectado movimentação na parte de cima e apareceu. Judy se desequilibrou e a força do alligator a dominou. Ninguém viu Judy Cooper desaparecer. E a razão para sua morte parecia ser um mistério. Mas um aspecto do ataque foi particularmente incomum. Judy Cooper era da Flórida, não era turista, e provavelmente sabia sobre os perigos de estar perto da água. E a mesma coisa para Iove Jimenez. Mesmo assim, ambas pareciam ter se colocado no meio do reinado do alligator. As paisagens dos subúrbios podem facilmente mascarar os perigos que estão por aqui. Mas uma série de descobertas revelou que havia algo realmente trágico nas mortes. As mulheres se aventuraram na margem e colocaram suas vidas em perigo. Anne-Marie Campbell provavelmente não sabia que corria perigo quando entrou na água para o seu mergulho de superfície. Mas Judy Cooper e Iove Jimenez eram da região e deveriam saber dos perigos. As mortes continuam um mistério sem solução. Mas havia alguns indícios vitais não revelados nas próprias mulheres. Iove Jimenez pode ter percebido antes de ser atacada. Pouco antes naquela noite, uma testemunha viu uma jovem mulher sentada sob a ponte com seu celular. Registros mostram que Iove ligou para sua mãe naquela noite. Aparentemente, ela disse que estava sentada sob uma ponte e que voltaria logo para casa. Ela provavelmente estava aqui. Mas onde estava não foi a única coisa que a colocou em risco. Um relatório toxicológico mostrou mais indícios para sua morte. Então este é o relatório toxicológico de Jimenez? Sim. O que revelou? Ela estava sob forte influência do álcool, bem como drogas de prescrição. O nível do álcool, 0,23, é aproximadamente 3 vezes acima do limite legal? Sim, ela estava sob forte influência, muito forte. Sim. Bem como com uma quantidade considerável de álcool? Sim, uma forte influência do álcool. Então, seria uma pessoa com menos percepção do que estava acontecendo ao seu redor, eu acredito. Com certeza. Acredito que ela não estava atenta ao seu redor. Iove Jimenez correu um risco trágico.
As substâncias que ingeriu podem tê-la levado à morte. Estes indícios sugerem uma outra hipótese. Talvez Iovi não estivesse fazendo Cooper naquela noite, e sim procurando por um local calmo para estar sozinha. Normalmente, ela corria. Mas neste dia, a ponte oferecia um pouco de privacidade. Ela estava intoxicada e poderia não estar ciente do que havia sob a superfície. Iovi relaxou quando começou a escurecer. A medicação pode tê-la deixado tonta. E ela pode ter desmaiado. Talvez tenha sido esta a oportunidade perfeita para o alligator. O animal se aproximou e a agarrou. Iovi desapareceu sem lutar. Não há indícios suficientes que mostrem de maneira conclusiva como Iovi Jimenez morreu. Mas uma coisa é certa. Um predador oportunista levou vantagem numa situação rara e trágica. E em relação ao incidente de Judd Cooper, ninguém viu Judd entrar pela floresta. E ninguém sabe como ela foi atacada. Este caso também levantou várias questões. Dr. John Togmartin investigou a morte para o estado da Flórida. Eu já sabia quando estava me aproximando que era um caso de alligator. Ela poderia ser vítima de homicídio, trauma ou ainda vítima de afogamento pura e simplesmente, sem nenhum alligator na questão. Sabíamos que ela tinha ido a uma loja. Exatamente o que ela estava fazendo, eu não posso dizer ao certo. Havia uma bolsa entre seus pertences. Você poderia, logicamente, pensar que se seus pertences estavam tão perto da água, provavelmente ela era moradora das redondezas. O Dr. Togmartin encontrou outro indício. Ela tinha sinais de afogamento. Mas ele também descobriu outra coisa. Ela também tinha um nível extremamente alto de acetaminofém, Tylenol. O nível estava alto a ponto que, se vivesse, ficaria mal por 3 ou 4 dias e provavelmente morreria. A quantidade em seu corpo era equivalente ao consumo de um vidro inteiro de acetaminofén. Mas a polícia logo descobriu que outra coisa mudaria todo o curso da investigação. Por ordem da justiça, encontramos receitas de vários medicamentos. Tinha também uma caixa de metal, uma caixa pequena de metal com crack, cocaína e parafernália para uso de drogas. Em relação ao caso, eu acreditava que a senhorita Cooper, por qualquer motivo, estava intoxicada com cocaína, além do alto nível de difenhidramina ou Benadryl, suficiente para matar uma pessoa. Difenhidramina causa tontura, revelando o estado de Judd no momento do ataque. Acredito, com um mínimo de certeza médica, que ela estava inconsciente. E enquanto estava nesse estado, foi pega pelo alligator. Para o Dr. Togmartin, a soma de todos os indícios levam a uma outra possibilidade: ensinar, bem como habilidade para se defender. Autoridades acreditam na possibilidade de ambas as mulheres estarem inconscientes no momento em que foram pegas pelos alligators.
Devido às ambiguidades relacionadas com as mortes, os oficiais do estado não confirmaram os óbitos como decorrentes de investidas de alligators. Mas a morte de Anne Marie Campbell foi confirmada. O ataque aconteceu em um ambiente selvagem, muito mais perigoso do que ela imaginava. As mortes precoces das 3 vítimas podem ter sido devido à infeliz combinação de erro humano e azar. Os alligators poderiam